Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Thiago Benoliel e hoje nós temos a nossa terceira aula do módulo básico sobre o processamento do RNA, certo? Nas últimas duas aulas a gente conversou sobre o processamento de RNA mensageiro. Na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como é processado o RNA ribossomal ou ribossômico, mesma coisa, né? Bom, diferente do RNA mensageiro, o RNA ribossomal ele tem um processamento, ele tem uma modificação depois que ele é transcrito, tanto em bactérias quanto em eucariotos, tá? Então, todos os seres vivos, eles processam RNA ribossomal de alguma forma, tranquilo? E aí, gente, aqui a ideia é um pouco mais simples do que lá no RNA mensageiro, porque qual é o lance do RNA ribossomal? O RNA ribossomal, ele é sempre transcrito junto. Então existem vários tipos de RNAs ribossomais que a gente utiliza nos ribossomos, é por isso que ele tem esse nome, né? Então ele é um dos componentes, né, do nosso ribossomo. Esses tipos diferentes de RNAs, eles vão ser todos transcritos juntos. E aí posteriormente, depois da transcrição, é que a célula vai separar cada um deles. E aí você fica cada um dos tipos separados, certinho? Então a ideia é que haja primeiramente uma transcrição conjunta de todo mundo e aí depois você faz a separação de cada tipo de RNA. Vamos ver isso em mais detalhe, ó? Começando aqui com as bactérias, tá? Então em procariotos existem três tipos de RNAs ribossomais. O RNA 16S, o RNA 23S e o RNA 5S. Essa nomenclatura, um número e S, é na verdade uma referência ao tamanho, tá, desses RNAs, né? Esse S é uma unidade de sedimentação, tá, que ela é utilizada quando a gente faz centrifugação para separar as diferentes moléculas, né? Mas na prática é uma referência ao tamanho, tá? A massa, ao peso molecular, né, daquela substância. Tranquilo? Então, nós temos esses três tipos então de RNAs em bactérias. O RNA 16S, o RNA 23S e o RNA 5S, certo? Os três, eles vão compor o ribossomo. Então a estrutura do ribossomo da bactéria é composta por esses três RNAs aqui. Eles se juntam para fazer o ribossomo, certo? Mas na hora que você vai produzir esses três RNAs, eles não são produzidos assim, separadinhos, cada um o seu. Não, eles são todos transcritos juntos. Então a gente tem uma transcrição do locus, né, do gene lá do RNA ribossomal de bactérias, todo de uma vez. E aí esse RNA inteiro, que é transcrito, né, com todos os ribossomais dentro, nós chamamos de pré-RNA ribossomal 30S. Veja que 30 é um número maior do que todos eles, né? Não é a somatória, tá, gente? Porque não é tão direto assim não, tá? O cálculo, né, do S. Mas é um número maior, por quê? Porque é um RNAzão maior, né? É o RNA grande com todos eles juntos. Então, o nosso pré-RNA 30S, ele vai ter essa estrutura aqui, ó. Ele começa no 5', aí você tem um pedacinho que vai ser descartado, e aí tem o RNA 16S. Aí tem outro pedacinho que vai ser descartado, e aqui eu tenho o RNA ribossomal 23S. E aí depois um outro pedaço descartado e por último o RNA ribossomal 5S, tá bom? Então isso aqui é uma organização, né, desse pré-RNA que é transcrito realmente diretamente do DNA. Tudo bem? Lembrando que as bactérias só tem um tipo de RNA polimerase e ela vai transcrever todos os RNAs. RNA ribossomal, mensageiro, transportador, são todos transcritos pela mesma RNA polimerase, tá? No caso das bactérias, né? Então é assim que elas fazem. Transcreve esse pré-RNA, depois você tem uma etapa de clivagem, ocorrem algumas modificaçõezinhas aqui, e aí esse sistema de clivagem vem e corta. Clivar é cortar, né? Então ele vem aqui e corta, as regiões onde estão os RNAs ribossomais. Depois que corta, você fica com eles livres, com eles soltos, né? Então aquele pré-RNA 30S acaba sendo transformado no RNA 16S, no 23S e no 5S. Todos eles separados, certinho? E aí depois os três vão agora se organizar, se juntar
para formar o ribossomo mesmo, para formar a estrutura do ribossomo das bactérias. Certinho? Então, esse é o sistema, né, de processamento do RNA ribossomal em bactérias. Tranquilo, né? Então, ela simplesmente produz junto e depois ela faz a separação dos RNAs. Quando a gente olha agora nos eucariotos, nós temos alguns detalhes a mais. Primeiro, que os números vão ser diferentes. Então, aqui nos eucariotos, tá? O tamanho dos RNAs ribossomais vai ser vão ser distintos em relação aos de procariotos. Então, por exemplo, o nosso maior RNA ribossomal é o 28S, que é esse aqui, enquanto que o da bactéria o maior é o 23S. Né? Então, são bem diferentes. Né? O nosso, que seria o correspondente aqui ao 16S nas bactérias, seria o nosso 18S. Então, na gente ele também é maior, certo? E aí uma peculiaridade, nós temos mais 2 RNAs ribossomais, então no total nós temos 4. Né? A gente tem o 28S e o 18S, que são os correspondentes aqui. Né? Temos o 5.8S, que seria uma certa correspondência com o 5S de bactérias. Né? E nós temos ainda um 5S nosso, que ele é diferente, tá, aqui do da bactéria. Por mais que ele tenha o mesmo tamanho, a sequência e tal, e a própria forma como ele é feito é um pouquinho diferente. Então, assim, os eucariotos, eles têm 4 RNAs ribossomais. Tá? Então, nós temos 4. O RNA 28S, o 18S, o 5.8S e o 5S. Tá bom? Então, nós temos 4 RNAs ribossomais. Qual que é o lance? Os 3 primeiros, então esses aqui, ó, 18S, 5.8S e 28S, eles são feitos juntos. Então, do mesmo jeito que as bactérias fazem juntos aqui, a gente também faz eles todos juntos, em um RNA só. E a gente chama ele de pré-RNA ribossomal 45S. Grandão, né? 45. Certo? Então, esse daqui é o nosso pré-RNA ribossomal. E nele vai estar contido o RNA 18S, o 5.8 e o 28. Então, os 3 aí fazem parte dessa transcrição conjunta. Tudo bem? Quando a gente faz a clivagem, você separa os 3, né? Então, do mesmo jeito que acontece aqui nas bactérias, né? Que a gente separa, em eucariotos acontece igual. A gente faz a clivagem para separar os RNAs ribossomais. Só que aí tá faltando um, né? Tá faltando o nosso RNA ribossomal 5S, que ele não tá aqui no meio. E, de fato, ele não fica junto. O nosso RNA ribossomal 5S, ele é feito de forma independente, ele é feito por outro locus. Então ele está em outra região do DNA, ele não fica junto desses daqui, certo? E aí esse nosso RNA ribossomal 5S, ele vai ser transcrito pela RNA polimerase do tipo 3. Então a RNA polimerase do tipo 3 é a responsável por transcrever apenas o RNA ribossomal 5S. Os outros RNAs ribossomais aqui, que são transcritos juntos, né, no formato aqui do 45S, do pré-RNA, eles vão todos ser transcritos pela RNA polimerase do tipo 1. Tá? Então, a RNA polimerase tipo 1 de eucariotos transcreve os RNAs ribossomais. Esses 3 aqui, todos juntos. Já a RNA polimerase do tipo 3, ela vai transcrever o RNA ribossomal 5S. Certinho? Então, só para entender, né, que são mecanismos separados, né? E aí, depois que transcreveu todo mundo, então eu tenho agora os 4 RNAs ribossomais, todos separados, todos bonitinhos, todos prontos, aí você pode montar o ribossomo de eucariotos, certo? Então isso daqui, gente, gera várias consequências, né? Quando a gente analisa até essa comparação entre procarioto e eucarioto. Porque é o seguinte, de todos os processos que nós conhecemos dos seres vivos, o processo de expressão de um gene, ou seja, você pegar a informação que está no DNA e levar isso até virar uma proteína, certo? Então a expressão do gene mesmo, até fazer a proteína, é um dos processos mais conservados que a gente conhece. O que é algo conservado? Quer dizer que entre as diferentes espécies o processo é muito parecido. Então, se eu comparo a maneira como nós expressamos um gene
a maneira como uma árvore expressa um gene, a maneira como um fungo expressa um gene, como uma bactéria expressa um gene. É muito parecido. A lógica geral é a mesma, tá? Então é mais ou menos a mesma ideia. Então assim, a nossa essência, a essência de todos os seres vivos, ela é bastante similar, tá? Entre todos eles. Agora, qual que é o lance disso, né? Apesar de ser muito parecida, você vai ter algumas pequenas diferenças, algumas pequenas peculiaridades. E é por isso que nós acabamos utilizando a sequência dos RNAs ribossomais, principalmente do 18S em eucariotos e o do 16S em bactérias, para você poder comparar os seres vivos. Porque isso daqui é tão conservado que se eu comparar a minha sequência do 18S com a sequência do 18S de vocês, então se eu sequenciasse lá a minha região no DNA do 18S e sequenciasse o DNA de vocês e comparasse os dois, essa região ia ser muito parecida, muito, tá? Pode ter uma diferença em outra, mas assim, muito igual. Por quê? Porque nós somos da mesma espécie. E indivíduos da mesma espécie vão apresentar o RNA ribossomal praticamente idêntico. Quando eu comparo com espécies próximas, então eu vou comparar com outro mamífero, sei lá, um cachorro, você já vai ver diferenças entre o meu 18S e o 18S de um cachorro. Mas não é uma diferença tão absurda também não. Você vê diferenças, mas não é uma diferença tão grande assim. E aí você consegue ir fazendo comparações. Ah, mas aí vamos comparar com o chimpanzé. O RNA ribossomal 18S do chimpanzé é mais parecido com o nosso do que com o de um cachorro. E baseado nessas evidências, a gente consegue fazer classificação evolutiva dos seres vivos. Então a gente consegue dizer quem é parente mais próximo de quem. Então vejam, além, claro, da função biológica, né, dos RNAs ribossomais, né, que é a composição do ribossomo, eles têm uma enorme utilidade quando a gente vai estudar os seres vivos, devido a essa alta conservação que existe nesse locus, né, que existe nesse RNA. Então, a gente consegue sair comparando os seres vivos. Eu consigo dizer quem é parente próximo de quem e quem é parente mais distante, simplesmente analisando a sequência dos RNAs ribossomais. Então, esse é um dos métodos, né, para fazer isso. Certinho, meninos? Tá? Então, essa é a ideia geral sobre os RNAs ribossomais. A função especificamente deles, a gente vai conversar no módulo de tradução, porque aí a gente vai conversar um pouquinho mais sobre como que funciona os RNAs e na composição do ribossomo mesmo, tá bom? Então lá na tradução a gente entra em detalhes sobre a funcionalidade deles. Tranquilo? Na próxima aula falaremos sobre o processamento do RNA transportador, que é só o que está faltando para a gente fechar esse assunto de processamento de RNA. Beleza, gente? Então é isso aí por hoje. Muito obrigado. Até a próxima.